Fala galera do YouTube, mais um vídeo TecTed Eletrônica. E comprometido, vamos falar sobre a fonte de extensão estabilizada. Vamos ver como é montado o regulador, mais um uso do transistor, dessa vez em conjunto com o diodo Zener, né? E o significado, né, desse resistor. O bom da teoria da eletrônica básica, da teoria mais prática, né? Eu chamo de teoria prática esse tipo de aula assim, porque agora está um pouco além da básica, está explicando com mais detalhes, né? Vai saber a função do resistor quando é ligado assim nesses reguladores, né? A função de diodo já todo mundo sabe, na eletrônica básica fala, né? Mas agora a técnica da teoria da básica, né? É a aula técnica que eu chamo, né? Quando tem alguma coisa a mais. Deixa eu clarear aqui. Né? Então vamos lá. Então a fonte de tensão estabilizada. Isso aqui é uma outra aplicação para os transistores e na construção de fontes de tensão estabilizada. Uma fonte de tensão estabilizada ideal é aquela que mantém a tensão de saída constante, independente da corrente solicitada pela carga. Na prática, isso só acontece dentro de uma faixa de valores de correntes na saída, né? Então, aqui nessa figura aqui, exemplo, temos aqui, né, um regulador, né? Na figura aqui nós temos a tensão de saída positiva e no outro exemplo nós temos a fonte de saída negativa, né, devido à polaridade dos transistores, né, um NPN e um PNP. Como sempre, vamos estudar sempre em cima do NPN, né, que é o mais usado. Então aqui mostra dois circuitos estabilizadores de tensão, sendo o circuito, né, como falei, vamos chamar a figura A aqui, usado para a tensão de saída positiva, com o transistor NPN, e o B usado para a tensão de saída negativa, com o transistor PNP, né? Então, são os circuitos estabilizadores de tensão, ou muitos chamam de reguladores, né? O circuito utilizado para implementar essa fonte é baseado na configuração base comum. A tensão de entrada VE pode ser constante, desejando estabilizá-la num valor menor, né? Ou vir de um circuito retificador com filtro, cuja saída apresenta ondulação Ripple. O diodo Zener garante a estabilidade e o transistor permite ampliar a faixa de valores de corrente de saída sem sobrecarregar o diodo Zener. O RS é um resistor limitador de corrente para o diodo Zener. Então já sabe a função desse resistor ligado assim. Então aqui o diodo está servindo de referência, né? O diodo Zener está servindo de referência, tá? Como os dois circuitos são similares, a análise a seguir terá como referência o circuito estabilizador de tensão positiva, tá? Considerando que ele está alimentando uma carga RL qualquer, né? Qualquer carga RL de exemplo. Então agora aqui nessa outra figura de análise, aqui nós temos a análise do circuito estabilizador de tensão, com NPN. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a tensão VCE, né? Aqui o movimento da tensão VBE. Aqui nós temos a VCB. Aqui o sentido da corrente IB, corrente de base. IC. E aqui a soma, né, IE igual a IS. Tá? Aqui outro sentido aqui da corrente IRS. Nós temos o resistor aqui, RS, né, o resistor que protege aí o nosso diodo Zener. Aqui a polarização, né, VRS, a tensão RS aqui, VRS. Corrente Z. E aqui nosso diodo VZ. E aqui a carga LR, o VS de saída, né, uma carga qualquer. Então isso aqui, né, a análise do circuito de estabilização de tensão. Aqui o movimento, tá, sentido da corrente. Bom, a tensão de saída pode ser determinada pela malha externa e pela malha de saída. Malha externa vai ser, para a malha externa, vai ser VS igual a VE menos VCE, tá? E a malha de saída igual a VS
igual VZ menos VB, tá? Sendo este um circuito estabilizador de tensão, né, ele deve compensar tanto as variações de tensões de entrada VE como as variações de corrente de saída IS, né, causadas pelas variações na carga RL. Então, pela equação, chamar aqui, para essa segunda equação aqui, nota-se que a tensão de saída VS é constante, pois tanto a tensão ZN VZ como a tensão VBE são estáveis. Assim, qualquer variação na carga é compensada pela variação de IS, mantendo a tensão de saída constante. No transistor, tem-se que VCE, tensão coletor emissor, igual a VCB mais VBE, tá? Mais VBE. Deste modo, um aumento na entrada VE causa um aumento em VCB. Como VBE é constante e VCE aumenta, portanto, pela equação primeira aqui, VS permanece constante. O mesmo ocorre para a diminuição de VE, ou seja, VCE compensa as variações de tensão na entrada. Bom, como o VCB igual VRS, as variações de tensão provocam as variações na corrente IRS, que são absorvidos, né, aqui, ó, IRS, que são absorvidas pelo diodo Zener com variações de IZ, né, com variações de IZ, sem que sua tensão de saída se altere. Como se vê, as variações na tensão de entrada e na corrente de saída são sempre compensadas pelas variações de VCE e IZ. Por outro lado, existem limites máximos e mínimos tanto para o VCE como para o IZ, ou seja, tanto para a tensão corrente emissor como para a corrente de Zener, o que limita os valores máximos e mínimos da tensão de entrada e da corrente de saída, para que haja tanto a estabilização da tensão como a proteção do transistor e o diodo Zener, né? Se eu falei muito rápido, eu repito. Por outro lado, existem limites máximos e mínimos tanto para VCE como para IZ, o que limita os valores máximos e mínimos da tensão de entrada e da corrente de saída, para que haja tanto a estabilização da tensão como a proteção do transistor e do diodo Zener, né? Então vamos ver a limitação de tensão de entrada. A limitação de tensão de entrada. Bom, o diodo Zener limita a tensão mínima de entrada na garantia de regulação IZM, tá? No caso, IZM, o I e o Z maiúsculo, o M minúsculo, tá? Que é corrente Zn mínima, tá? Quando é mínima, o M é minúsculo, e quando é máxima, o M é maiúsculo. Então, a fórmula fica: o diodo Zener limita a tensão mínima de entrada na garantia de regulação IZM. Então, VEM é igual a IB mais IZM, tá aqui, ó, corrente de Zener mínima, vezes RS mais VZ, primeira fórmula. O diodo Zener limita a tensão máxima de entrada por sua corrente máxima de condução, IZM. Agora é o IZM maiúsculo. Então a fórmula 2 é VM igual a IB mais IZM vezes RS mais VZ. Tá? O transistor limita a tensão mínima de entrada na sua condição de saturação, VCE sat, né? Ou quer dizer, VCE saturado. Então a fórmula é VEM igual a VC sat mais VS, tá? O transistor limita a tensão máxima de entrada por sua tensão máxima, VCE máximo. Então é VEM igual a VC máximo mais VS, tá? Essas são as fórmulas. Das tensões mínimas VEM, né, escolhe-se a maior, e das tensões máximas VEM escolhe-se a menor. Limitações impostas pela corrente de saída. Bom, a corrente mínima de saída é zero, circuito sem carga, e, nesse caso, IB igual a zero e IZ igual a IRS, tá? Lembra que essas palavras IB e tal, o I sempre quer dizer corrente. Então, IB, B maiúsculo é corrente de base, igual a zero, e IZ, que é corrente de Zener, igual a IRS, né? É corrente de resistor, né? Daquele resistor, nosso RS aqui, tá?
Portanto, a corrente de saída, zero, faz com que toda a corrente passe pelo diodo N, limitando os valores mínimo e máximo de RS. Tá? Então, pela fórmula é RSM igual a VM, né, que é a tensão emissor máxima, menos, que é a tensão máxima, né, de entrada, V máximo, menos VZ sobre IZM, né, tensão de corrente máxima, e aqui a tensão ZN. E RSM igual a VM menos VZ sobre IZM, aqui sempre com M minúsculo, que é Z mínimo, corrente de ZN mínima. Corrente máxima de saída, ISM, carga muito baixa, é limitada pela corrente máxima de coletor do transistor, IC máximo, né, IC máximo, que depende da potência máxima que o transistor pode dissipar, que é o PC máximo. Considerando IS aproximadamente IC, IS e aproximadamente IC, tem-se o seguinte: ICM igual a IC máximo, e aqui PC máximo igual a VEM menos VS vezes ISM. A equação anteriores, referente às limitações do circuito e dos dispositivos, deve ser utilizados conforme as especificações do projeto, em função do dispositivo disponíveis ou escolhidos, né? Então, exemplo de aplicação na fonte estabilizada, né? Exemplo de aplicação, tá? Aqui a tensão V. Então, exemplo de aplicação. Temos aqui uma fonte e vamos ver o exemplo de aplicação. Bom, projetar uma fonte de alimentação de 15 volts para o circuito eletrônico, cujo consumo de corrente varia entre 0 a 100 mA. A tensão da rede é de 220 volts eficaz. Então, primeira coisa, a escolha do circuito de entrada de estabilização de tensão. Para obter uma tensão contínua para alimentar a fonte estabilizada, pode ser utilizado um transformador abaixador, um retificador de onda completa e um capacitor de filtro, para diminuir o ripple do sinal. O circuito utilizado é mostrado, então, dessa forma aqui. 220 volts eficaz, né? E nós queremos uma alimentação de 15 volts de corrente de 0 a 100 mA, né? Onda completa, tá? Então, segundo passo, escolha do transformador. Vamos ver como é que vai ser a escolha do transformador. Para ver como é que o negócio é importante, ó, né, de qualquer jeito. A escolha do transformador. Um dado de ordem prática é que a tensão VE deve ser pelo menos 50% maior que a tensão VS desejada. Assim, a tensão de entrada é estimada em VE igual a 1,5 vezes VS. VE igual a 1,5 vezes 15. VE igual a 22,5. Tá, eu deixo pronto assim para não perder muito tempo, para não ficar aquele vídeo demorado e chato, né? Porque é muita coisa para se falar aqui sobre diodo, transistor, então às vezes é demorado. Então eu já deixo o raciocínio pronto. Para esse circuito, que utiliza um transformador com derivação central, a tensão de cada parte do secundário do transformador V2A e V2B, né, que são, né, V2A e V2B, né, deve ter um valor de pico próximo ao VE estipulado. Assim, a tensão eficaz no secundário do transformador deve ser próximo de V2A RMS igual a VE sobre raiz quadrada de 2. V2A RMS igual a 22,5 sobre raiz quadrada de 2. V2A RMS igual a 19,91 volts. Tá? É isso mesmo. Isso. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui. Perdão, gente, errei aqui. É 15. Tá fazendo agora o cálculo aqui. Raiz quadrada de 2, né? Que é igual a 1,41 é 15. Tá? Perdão aí, gente. Agora que eu fiz com pressa aqui o raciocínio, é 15,91. Tá? É 22,2 sobre raiz quadrada de 2. V2A RMS igual a 15,9.
15,91, tá bom? 15,91 é o valor correto. Desculpa aí. Então, portanto, será utilizado um transformador de 220 volts, né, por 15,5 por 17,5 mais 17,5 volts por 500 mA. Essa corrente foi escolhida, pois é bem maior que a corrente de carga, para que esse transformador trabalhe com folga em caso de máximo consumo de corrente. Terceiro passo: escolher o diodo retificador e do capacitor de filtro. O diodo escolhido são do tipo 1N4001, né, que aguenta até 100 volts por 1 ampere, fortemente encontrado em qualquer comércio. O capacitor não necessita de um valor tão alto, já que o ripple de saída será eliminada pelo estabilizador de tensão, mas deve ter uma tensão de isolação maior que a tensão de pico na saída do retificador, tá? Então, assim foi escolhido o capacitor de 1000 microfarad por 40 volts, né? Vai ser um capacitor de 1000 por 40 volts. O quarto passo: característica do circuito retificador com filtro, tá? Com esses dispositivos, as características da tensão de entrada do circuito estabilizador pode ser estimada em VEM igual a V2A RMS vezes raiz quadrada de 2 menos VY, né? VM igual a 17,5 vezes raiz quadrada de 2 menos 0,7. VM igual a 24 volts, tá? Considerando o ripple VR como 4,3 volts, teremos considerando o ripple VR 4,3 volts, teremos VM igual a VM mínimo igual a VM máximo menos VR, VM mínimo igual a 24 menos 4,3, VM mínimo igual a 19,7 volts, tá? Tensão de entrada mínima. Escolha do transistor. A escolha é feita principalmente em função da máxima potência de coletor, né? Então, a fórmula será PC máximo, que é a potência máxima do coletor, igual a VM menos VS. Lembra que sempre M é máximo, tá? VM menos VS vezes ISM. Então, trocando em números, 24 menos 15 vezes 100 vezes 10, a terceira negativa, igual a 900 watts. Para garantir o funcionamento do transistor com folga, escolhe-se um que tenha uma potência máxima de pelo menos o dobro da potência desejada. Assim, escolheu-se o transistor com referência ao datasheet, o BD137, que é muito comum no mercado e sua potência máxima é de 8 watts, o que satisfaz com muita folga a necessidade do circuito. Agora, passo 6, a escolha do diodo Zener. A escolha do diodo Zener. Como a fonte é de VS igual a 15 volts, o diodo Zener deve ter uma tensão de VZ igual a VS mais VB, VZ igual a 15 mais 0,7, né, 15 da tensão, né, VS, tensão de saída, mais 0,7, que é a tensão base emissor, igual a 15,7. Optou-se pelo diodo Zener BZM, pode ser o BZW03-C16, né, com VZ igual a 16 volts e PZM igual a 6 watts, tá? Tensão Zener igual a 16 volts e potência Zener máxima igual a 6 watts. Tem-se, portanto, IZM igual a PZM sobre VZ, ou seja, potência Zener máxima sobre tensão Zener. IZM máxima, corrente de Zener máxima igual a 6 watts sobre 16 volts. IZM igual a 375 mA, a corrente desse nosso Zener, tá? A corrente desse nosso Zener. IZM mínima, descobrimos a máxima. Agora IZM mínima, 0,1 vezes IZM máxima. IZM mínimo igual a 0,1 vezes 0,375, que é o miliampere. IZM mínimo igual a 37,5 mA. Então, máxima 375, mínima de 37,5 mA, o nosso diodo Zener. Olha a importância
de quando vai substituir um componente na fonte, no caso dessa fonte aqui, exemplo, substituir pela mesma característica, né, e não sair colocando de qualquer jeito. Tudo isso é contado no projeto. No projeto está tudo contadinho. Se você colocar uma coisa diferente, altera tudo. Pode até funcionar, mas altera tudo. E pode ter sobreaquecimento, funcionar irregular, enfim. Aqui é para a fonte funcionar direitinho, tudo calculado. Agora, continuando, embora a sua tensão nominal seja um pouco maior que a tensão necessária, a escolha se justifica pelo fato de o fabricante prever para esse dispositivo uma variação entre 15,3 volts e 17,1 volts, quando a corrente e potência máxima, né? Quanto à corrente e potência máxima. Mais adiante, né, elas poderão ser comparadas com a corrente e potência máxima do diodo N nesse circuito, né? Sétimo passo: escolha do resistor limitador RS, né? O nosso limitador RS, o resistor lá que vai ser do nosso regulador. Bom, então a fórmula é RSM igual a VEM menos VZ sobre IZM. RSM igual a 24 menos 16 sobre 375 vezes 10 a terceira negativa, a 3 negativo. RSM, né, ou seja, nosso resistor S mínimo igual a 21,33 ômega. Nosso resistor limitador, né, no caso mínimo. Agora vamos ver o RSM máximo, né, que é o máximo. VM menos VZ sobre IZM. RSM igual, trocando em números, 19,7 menos 16 sobre 37,5 vezes 10 a 3 negativo. RSM igual a 98,67 ômega. Assim, 21,33 ômega menor ou igual a RS e menor ou igual a 98,67 ômega. O valor dotado RS, então, 68 ômega, né? 68R, 68R. Potência, que é o nosso resistor. PRSM, ou seja, máxima. VRSM 2 sobre RS. PRSM igual a VM menos VZ sobre RS, né? VM menos VZ a 2 elevado a 2 sobre RS. PRSM igual a 24 menos 16 elevado a 2 aqui sobre 68. PRSM máximo igual a 0,94 watts. Tá? Portanto, será utilizado um resistor de 68 ômega por 2 watts, né? Vai ficar arredondado. Oitavo passo: variação da corrente e potência máxima do diodo N. A fórmula é IZM circuit, né? Corrente máxima do nosso diodo N igual a VRSM sobre RS. IZM circuit igual a VEM menos VZ sobre RS. IZM circuit igual a 24 menos 16 sobre 68. IZM circuit igual a 117,65 mA. Tá? Essa é a variação da corrente e potência máxima do nosso diodo N. Tá? Então, ainda continuando, vamos ver como é que vai ficar o projeto da nossa fonte, tá? Potência do diodo N. PZM circ igual a IZM circ vezes VZ. PZM circ igual a, trocando em valores, 117,65, né? Que é o valor em miliampere, vezes 10 ao terceiro negativo aqui, vezes 16. Tá? Vezes 16. PZM circ igual a 1,88 watts. 1,88 watts. Com todos esse arranjo, né? Portanto, o parâmetro IZM e PZM, ou seja, correntes N máxima e potências N máxima do diodo N escolhido, estão compatíveis com a limitação do circuito. Finalmente, o circuito da fonte de tensão estabilizada fica como mostra na nossa figura a seguir. Então, nós temos aqui, ó, entrada rede 220, 60 Hz, no transformador, tendo secundário, já que tem derivação, né, 17,5 a 17,5 dos lados, usamos o diodo 1N4001, que vimos que aguenta bem a parada,
O capacitor nós escolhemos, né, como nós temos um ripo muito, né, é uma fonte que vai ter estabilização, então um capacitor de 1000 microfarads. Depois tem aquele negócio de dimensão do capacitor, né, e é saber a sua tensão, porque sempre vai sair um pouco maior aqui, como está mostrando aqui, 15, mas vai sair 17, ó. O valor do nosso resistor RS de 68 ômega, usamos o BD 137, aqui onde passa a corrente IS. O N escolhido foi o BZW 03616, né, para alimentar a carga com a saída de 15 volts. E aqui a carga a ser alimentada no circuito eletrônico com o valor de 15 volts de 0 a 100 mA. Então quer dizer, essa fonte vai trabalhar tudo certinho, né, para tu ver que como os engenheiros vão projetar uma fonte ou qualquer outro circuito para um aparelho, é tudo calculado e projetado. Por isso a importância de ter que montar originalmente igual, ou botar o componente um pouco superior, que não vai influir muito no circuito, ou igual. E no caso do resistor, também bateu muito em cima. A coisa do resistor, né, 68R, tem que ser 68R, né? Não tenta inventar muito não, que às vezes alguma variaçãozinha pode não dar muito, tal, mas às vezes pode dar alguma diferença, dependendo do circuito, né, da sensibilidade do circuito, ou seja, da precisão. Nesse exemplo, o que se fez realmente foi projetar uma fonte de tensão de 15 volts por 100 mA, podendo ser utilizada para a alimentação de qualquer circuito de 15 volts, desde que ele tenha um consumo máximo de corrente de até 100 mA, ou seja, desde que esse circuito represente uma carga RL cujo valor mínimo seja de RL mínimo igual a VS, tensão de saída, sobre ISM, né? A corrente de saída máxima. RL igual a 15 volts sobre 0,1 ampere, ou seja, 100 mA. RLM igual a 150 ômega. É o valor ômega da nossa carga, nosso RL, né? Da nossa carga de saída, que vai ser alimentada, tá? Então é isso aí. Então foi mostrado aí como se é projetado uma fonte corretamente, com todos esses cálculos aí necessários, tá? Cara, que todo mundo monta uma fonte de qualquer jeito, aí vai fazer uma fontezinha de teste e tal, só para poder às vezes empurrar um radinho e tal, monta de qualquer forma, bota um capacitor valor X, vai achando o valor capacitor correto para evitar o ruído, né, o ronco, que é o ripple. E o diodo não tem muito segredo, que tem, né, o diodo 4001 é de 100 volts, né, e o 4007 é de 1000 volts, então você já vai saber escolher o diodo bom. Aqui só está mostrando como é que é feita a fórmula, como é que é feito o cálculo, como é que é interessante, como os engenheiros, como as pessoas se projetam uma fonte, tá? As importâncias que tem os cálculos, para que serve e como o cara achou que o valor daquelas peças. Quem nunca se perguntou assim, por como eles sabem o valor dessas peças que tem que ser colocado ali? Como eles sabem? Então agora vocês estão sabendo, é mediante a cálculos, tá? Então isso aí, essa é a fonte estabilizada, né? Já tem um vídeo meu que fala sobre a tensão que fica parada aqui, né? Que quanto menor a potência aqui, melhor a eficácia da fonte regulada. Quando a tensão é muito alta aqui, para sair, se a fonte aqui for muito alta, para regular só 15 volts aqui na saída, quer dizer, parte maior da tensão fica retida aqui sobre o transistor, a regulagem já não é tão eficaz, a fonte já não é tão eficaz. Quanto menor a tensão aqui, e aqui sair bem aliviado, aqui fica um potencial seguro, bem aliviado, para a tensão que ele vai dar para a carga, a fonte tem uma eficácia muito boa, né? Vocês vão ver esse vídeo lá que fala sobre a fonte chaveada, uma teoria da fonte chaveada que eu falei sobre a potência, sobre a tensão que fica retido aqui, né, no transistor regulador, conforme a tensão que vem aqui, o quanto que ele tem que segurar para liberar a tensão que é necessária para a carga. Aí vocês vão ver no vídeo lá. Então é isso aí, gente, TecTed Eletrônica. Até a próxima, dá um joinha, dá uma curtida aí, um abraço a todo mundo, né? E fique com Deus. Até o próximo vídeo.